Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Como vão vocês? Espero que estejam bem. Lembrando da aula passada que nós falamos sobre competência intrapessoal. E aí, analisaram o autoconhecimento de vocês, fizeram aquela autoanálise, meditaram sobre as reações de vocês, sobre a vida de vocês, sobre o eu interior de vocês? Espero que sim. E lembre-se, a gente tem que trabalhar sempre melhoria contínua dentro de nós mesmos, né? A gente tem que trabalhar melhoria contínua nas empresas, nas produções, mas também nós também temos que trabalhar melhoria contínua dentro de nós mesmos. Hoje nós vamos falar da competência interpessoal, uma competência super importante que as empresas sempre requer, principalmente de diretores, de gestores, de gerentes, certo? E vamos lá, porque vocês serão futuros gestores. Então, dominar algo é ter posse. Aprender um conhecimento, saber executar uma ação específica, como, por exemplo, tocar um instrumento musical, saber cozinhar, costurar, dirigir, digitar, operar uma máquina, proficiência em outro idioma, ter percepção espacial ou raciocínio lógico e rápido para a solução de problemas. Vocês lembram dessa aula? Lá em inteligência, nas inteligências de Gardner? Então, como posso aprender algo novo se eu mesmo não vejo o significado ou importância prática do que está me sendo solicitado a conhecer? Então, o que acontece? Às vezes as empresas... Primeiro, falar das inteligências. Como eu sempre digo, todo mundo é inteligente, todo mundo tem um talento, certo? Uns têm mais do que em alguma área, outros têm mais em uma outra área, e assim vai. E as empresas sempre vão requerer algo, né? Além, tem aquela rotina do dia a dia das empresas, né? Das tarefas diárias, da rotina mesmo. E as empresas podem, uma hora, requerer algo diferente ou mudar você de setor, né? E aí você não tem um mínimo de interesse de aprender algo novo. O que é que vai acontecer? Não vai ser bom, vai ser ruim para você, você vai sofrer mais. E aí a gente vai lembrar lá dos modelos mentais, dos pessoais, e a gente também podemos lembrar do aprender. Sempre é bom. Não tenham medo quando houver mudança. Mudou de setor, mudou de trabalho, esteja disposta a aprender. Quebre a barreira do medo e enfrente. E vá aprender, você vai ver o quanto vai ser bom. Agora, se você ficar resistente, meu Deus, vai ser difícil para você e para a empresa. Então, aqui só para lembrar, né, as múltiplas inteligências que Gardner falou, que a gente já estudou lá, inteligência emocional, né, que são a inteligência naturalista, a linguística, a musical, a lógica, a sinestésica, a espacial, a existencial, a interpessoal, que é o que nós vamos ver, a intrapessoal é que nós já vimos, certo? Então, todo mundo tem mais de uma inteligência, mas tem aquele desenvolvimento mais para alguma área, né? Por exemplo, eu não tenho nenhuma inteligência para esta área aqui, ó. Esse negócio de, por exemplo, de jogo, de, de nada na área de esporte, gente. Eu sou horrível, horrível. Ninguém nunca me escolhia no baleado, ninguém nunca me escolhia no futebol, no handebol, basquete. Eu tentei todas. Então, eu achava que eu não tinha talento algum. Então, quando eu era adolescente. Então, eu fiz, não, eu realmente não tenho talento para esporte. Vamos lá ver outras coisas, né? E aí a gente vai. Hoje a gente vai se descobrindo, né? Até o final da vida a gente vai se descobrindo. Então, então é só para relembrar, tá? Então, muitos gestores comandam dessa forma, não esclarecem, não discutem, não buscam opiniões ou questionamento dos seus servidores sobre as tarefas e projetos que estão ou serão executados no seu setor. O próprio gestor toma a decisão de tudo sozinho, o próprio gestor, ele se acha
cachorro. Ele se acha autossuficiente e não quer saber da, da, da opinião dos funcionários. Mas, como eu sempre falo, é importante ouvir. Então, como vocês serão futuros gestores, recebam a bênção. E, então, saibam ouvir a opinião do seu pessoal, da sua equipe, que você tá? Então, o indivíduo não tem a visão da totalidade da tarefa. As pessoas que sentam no trabalho ali, por exemplo, na área financeira, e ele só preenche, aquela pessoa só preenche tabela de Excel das contas do mês, pronto, ou então lança no sistema. Ele não tem a noção da importância do seu trabalho, ele só acha que deve fazer somente aquilo. Por quê? Porque não foi lhe informado o porquê que precisa fazer tal tarefa. Ah, é no dia a dia, corriqueiro, não tem tempo, tá. Mas tem o pessoal de RH que é para isso, tá? Tem que ter o gestor de RH que é justamente para treinar, para motivar, para estar junto com o pessoal. Então, é importante cada funcionário entender a importância da sua tarefa, né? Então, o indivíduo não tem a visão da totalidade da tarefa ou de um projeto e acaba limitando a sua participação em função dessa simplificação. Ele poderia ter muito mais a oferecer além daquela apenas simples tarefa que ele faz todo dia. Então, os tipos de chefe, né? Assim, né? Que brigam, que discutem, né? Vai causar o quê? Com certeza a gente vai lembrar das doenças, né? Ou também a baixa produtividade dos funcionários, certo? Então, a competência interpessoal, toda vez que isso acontece, todos saem perdendo. Por quê? O indivíduo se torna limitado. Uma pessoa que está desse jeito aqui para trabalhar, né, ou depois de uma discussão com seu chefe, ele vai ter um uma boa produtividade? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O indivíduo ele se torna limitado, ele vai ter medo de chegar, ou de falar, ou de dar sua opinião, ou até mesmo de fazer suas próprias tarefas. É subestimada a sua competência, ou seja, ele também, no seu intrapessoal, vai se limitar à sua própria competência, à sua própria inteligência. O setor, porque está o setor porque está estabelecendo gargalos operacionais e pessoais, e a empresa com a perda da lucratividade. Se o pessoal produz menos, tem baixa produtividade, com certeza vai ter baixa lucratividade. Isso é em qualquer setor, certo? E o enriquecimento do capital intelectual que possui. Olha, o que a gente está falando aqui, ó, o capital intelectual. Por quê? Porque são as pessoas que trazem lucratividade para as empresas, certo? Tá certo, tem a parte das vendas dos clientes, ok. Mas se o pessoal trabalhar com energia, com equipe, com certeza o cliente fora, né, mesmo que nem veja o pessoal, eles recebem. Então, é muito importante valorizar o capital intelectual que você tem dentro. Então, as pessoas fazem toda a diferença dentro da empresa e a forma pela qual se relacionam estabelece uma maior ou uma menor, ó, pela qual elas se relacionam, estabelece uma maior ou uma menor sinergia e competência pessoal e profissional. Então, é justamente o que? Competência interpessoal. Ou seja, quanto maior melhor o relacionamento dos colegas, né? Quanto melhor o relacionamento no trabalho das pessoas, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma maior sinergia, vai acontecer uma melhor competência, uma melhor lucratividade, uma melhor produtividade. Então, todos podem estabelecer parâmetros para as suas mudanças internas, como a gente já falou, né, na competência intrapessoal, na medida que busca rever os seus modelos mentais, que falamos na aula passada, para ampliar o que os seus domínios pessoais, que já falamos disso aí. Então, as pessoas fazem toda a diferença, ou seja, quando a gente encaixa, né, cada um com o seu talento, cada um com sua peça do quebra-cabeça, o que acontece? Vou botar esse cachorro para fora aqui. O que acontece? Ai, ai.
Cada um com a peça do seu quebra-cabeça, cada um com a sua inteligência, cada um com sua competência intrapessoal, vai encaixar e vai gerar uma competência interpessoal muito, muito melhor e com muito mais sinergia. O relacionamento com os outros. Abordamos anteriormente a importância da competência intrapessoal, né? Sobre o enfoque dos modelos mentais, dos domínios pessoais dos indivíduos, no que se refere às relações profissionais. Falamos bastante disso, também acabamos de falar de ter a aula da quinta disciplina, né? Das 5 disciplinas de Peter Senge. Quem não lembra, pode retornar lá em modelos mentais e domínios pessoais. Também falamos um pouquinho deles, essas duas matérias lá de Peter Senge, na aula de intrapessoal, né? Então, é importante. A sequência desse processo no desenvolvimento é a pessoa ampliar o quê? A sua competência interpessoal, que é justamente o quê? O relacionamento com os outros. Ou seja, melhorar a sua forma de se relacionar com os outros. É difícil? Vou negar que não é fácil, não. É difícil. Mas, se você trabalhar o seu intrapessoal bem, com a sua autoanálise, com sua autoestima, com sua automotivação, com seu autoconhecimento, vai com certeza melhorar e muito o relacionamento também com os outros, porque você vai estar bem com você mesmo, tá? Então, os primeiros autores a pesquisarem sobre este tema foram Chris, né, nascido em 29, e Donald, nascido em 30. Amor, faleceu não tem muito tempo, não. Então, ambos, de cá ainda está vivo, né? Tem a data de morte. Então, ambos renomados professores americanos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A concepção desses autores é que os ambientes de trabalho precisam se voltar para a noção do coletivo, né? Da formação de time. E aí, quem assistiu aquele filme Desafiando os Gigantes, vê como é um grupo e como é uma equipe, um time de verdade, né? Eu acho que é o filme mais assim, que você vê a transformação de um grupo em uma equipe. E que o todo seja maior do que a soma das partes, ou seja, quando é uma equipe, um completa o outro, ou seja, não é só uma pessoa que é importante, ou seja, se aquela pessoa faltar, se aquela pessoa não estiver no projeto, então nada vai andar. Não, quando é uma equipe, quando é um time, um completa o outro. Todas as peças são importantes, entendeu? Igual um quebra-cabeça. Se faltar uma peça, ficou incompleto, ficou mal feito. Se você for jogar um baralho, um buraco, por exemplo, se faltar uma carta, já fica incompleto, o jogo já vai ser errado. Entendeu? Então, e assim vai. Então, aí as equipes devem trabalhar de forma o quê? De sinergia, né? Eu gostei muito dessa imagem aqui, que nós podemos ver diversas idades trabalhando juntos, de forma, vocês estão vendo aí, que todos parecem estar colaborando. Na de cá, já uma turma mais jovem, né? Também parece todos estar colaborando com a equipe. Certo? Então, mas trabalhar no coletivo não é fácil, a gente já falou. Encontramos no clima organizacional, e é o que o gestor de RH mais tem que manter bem, né? E o gestor também da empresa. É, encontramos no clima organizacional aspectos de competitividade, de protecionismo, de corporativismo, de individualismo, entre outras formas de degradação da equipe. Então, quando o gestor, ele começa a proteger, ele começa a fazer com que os funcionários começam a competir entre si, aí cria ciúme, aí cria aquele individualismo, eu sou melhor, nossa, acaba, para de existir equipe. Senge aponta duas formas ou disciplina para que a noção do coletivo possa gradativamente ser instaurada nos postos de trabalho, que é a visão compartilhada e a aprendizagem em equipe, que também nós vimos lá nas aulas de quinta disciplina, né? A visão compartilhada, aprendizagem em equipe é uma formação em grupo. Agora me digam, o que essa equipe não está com cara de equipe? Está motivada? Não.
Está trabalhando uma visão compartilhada? Provavelmente não. Provavelmente estão enfadados, provavelmente estão estressados, provavelmente tem um chefe que não estimula, provavelmente levou uma bronca, enfim. Vai ter produtividade nessa equipe aí, ou nesse grupo? De jeito nenhum, tá? Então é nisso que a gente está falando. Então, o autor apresenta a visão compartilhada como? O que é uma visão compartilhada? Uma prática que envolve habilidades de descobrir imagens de futuro compartilhadas, ou seja, com a equipe, a própria equipe. Por exemplo, quando a gente usa a ferramenta de brainstorming, a visão compartilhada é muito importante, certo? Que estimulem, a palavra bem importante aqui, né? Estimule o compromisso genuíno e o envolvimento, né? Compromisso e envolvimento, certo? Em lugar de mera aceitação. Ou seja, tem que fazer isso, tá, vamos fazer. Mandou, mandado não tem crime, vamos fazer. Mas quando é realmente uma equipe que tem uma visão compartilhada, um chega e o outro contra, e o outro aumenta, e o outro acrescenta, e aí quando vê, está um projeto pronto, ou um produto pronto, ou enfim, uma reunião bem feita, bem elaborada, né, onde não só um se destacou, mas a equipe se destacou. É isso aí que a competência intrapessoal, interpessoal, é isso que a Kissinger fala, é que não é depender de um, mas é da equipe, é do todo, tá? Se aquele se um faltar, a equipe vai dar caminhada, a equipe vai continuar, entendendo? Então, ao dominar essa disciplina, os líderes aprendem como é contraproducente tentar ditar uma visão. Ou seja, não é bom ditar uma visão, por melhor que sejam suas intenções. O bom é que a própria equipe vá fazendo a visão futura, né? A visão compartilhada, ou seja, o futuro. Por exemplo, numa reunião de planejamento para o próximo ano, para o próximo trimestre da empresa, né? Que seja uma visão compartilhada, ou seja, todos, não só o chefe fique lá falando, mas cada um dá a sua contribuição. Na primeira reunião vai ser difícil, mas até porque as pessoas vão temer, né? Mas se houver um clima organizacional favorecente, se um gestor for um gestor aberto a ouvir, a aceitar opiniões, aí sim, os funcionários vão sentir à vontade, essa disciplina vai funcionar completamente bem e a empresa vai com certeza crescer. Então, o perfil do líder e o modelo de gestão tem forte influência, que é justo isso que eu estou falando, neste processo, no sentido de facilitar ou de inviabilizar, né? Ou o modelo de gestão, né, do líder, ele pode ajudar ou ele pode atrapalhar. Então, compartilhar algo com outra pessoa é um indicativo de aceitação do outro. Ou seja, quando eu conto, quando eu chamo a equipe para conversar, eu tenho claro, por exemplo, se eu for líder, eu vou ouvir o que os outros têm a dizer. Eu também vou falar, mas eu não vou falar no mesmo tom, no mesmo patamar, né? Me tirando de líder, mas só na palavra final, claro, mas me tirando de líder, mas estar no meio, tá? Então, aceitação do outro, de compromisso, de identidade comum, onde a sinergia das relações tem um produto final, o maior envolvimento entre as pessoas. A ideia é sempre essa, tá? A comunicação não seria diferente, o processo de dialética, quebra de diferenças e automaticamente as aproxima, ou seja, quando a comunicação, quando há um envolvimento melhor entre as pessoas, a comunicação melhora, o processo do próprio falar, de se comunicar, de quebrar a diferença melhora e aí vai aproximando as pessoas, certo? Então, uma reunião proativa, né, onde todos, né, são do mesmo nível. Tem o líder? Tem, mas todos estão compartilhando do seu saber.
Então, Chavenato colabora com o quê? Colabora com a concepção de coletivo, de objetivos comuns, e para tal as pessoas precisam se conscientizar do compromisso, né, do compromisso que se cria com este grupo e equipe. Dentro de uma análise mais profunda, autores da teoria da aprendizagem organizacional também acreditam que a ideia de coletivo é fundamental da empresa. Isso é indiscutível, né? Isso a gente vem falando sempre. Coletivo, formação de equipe, formação não de grupos, mas de equipe, né, de sinergia. A gente fala isso desde 2019 a gente vem falando sobre isso, né? Então, o surgimento de visões verdadeiramente compartilhadas é um processo demorado, como eu falei, não é na primeira reunião que isso vai acontecer. Né? Mesmo que o líder faça de tudo, seja muito proativo, seja bastante atencioso, tal, ele mesmo assim vai sentir dificuldade. Então, isso vai acontecendo com a mudança de cultura, isso vai acontecendo com a mudança de mentalidade, com as pessoas se sentindo com mais liberdade. Então, vem isso do gestor, né, do líder, e vai mudando, né? Então, as visões compartilhadas evoluem com o subproduto de interações de visões individuais. Então, eu tenho uma visão, outra tem uma visão, cada um tem a sua visão, e aí a gente junta as nossas visões e aí forma justamente a visão compartilhada. Então, a experiência surge que essas visões genuinamente compartilhadas exigem o quê? Conversas constantes, reuniões até informais, isso ajuda bastante, nas quais o indivíduo não só se sentem livres para expressar os seus sonhos, como também aprende a ouvir os sonhos dos outros. E aí precisa da competência intrapessoal, que é o aprender a ouvir também os outros, né? Certo? Então, é justamente isso, essa liberdade. E reuniões informais, por exemplo, encostar em algum canto, sem ser numa sala de reunião, e bater um papo rápido, tal. O Google usa muito isso, né? A gente já falou isso. Ajuda muito a já ir quebrando aquele estigma de que só o líder é que vai dar a visão dele, tá? Como resultado desse processo, surgem novos o quê? Insights sobre o que é possível. Então, fica claro que para uma empresa compartilhar visões entre seus funcionários, é preciso estabelecer o quê? O sentido de unidade, ou seja, de que todos são um, né, que todos são importantes, de integridade, de coesão, tá? Não é um só que é importante, mas o todo que é importante. É essencial que a cultura organizacional propicie o desejo de condições para as pessoas se sentirem conectadas com suas contrapartes tão diferenciadas, ou seja, é importante sim, quando vai se contratar funcionários, contratar pessoas com modelos mentais totalmente diferentes. Por quê? Porque justamente quando juntar vai o quê? Claro, mas que tenha um modelo mental aberto, né? Ele vai o quê? Vai surgir novas ideias, vai surgir justamente a diferença das pessoas, o talento diferenciado das pessoas vai fazer, vai gerar uma empresa proativa, certo? Então, a disciplina enfatiza o coletivo e a aprendizagem em equipe. E para a Senge é fundamental aprender em equipe. Isso a gente já viu no Aprender a Aprender, no aprendiz, na empresa Aprendiz também. Então, é o processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade da equipe de criar resultados que seus membros realmente desejam. Não uma só pessoa, mas o todo, certo? Tá? Claro, vai ter um ou outro, assim, por exemplo, no meio de 10 vai ter um ou dois que vai ficar meio assim, né? Mas por já ter um modelo mental trabalhado, ele vai também dar colaboração dele para melhorar aquela ideia. Então, ela se baseia na disciplina do desenvolvimento da visão compartilhada, né? Ela baseia-se também no domínio pessoal, que é justamente isso que eu estou falando, mesmo que não agrade no meio de 10, não agrade um, aquela pessoa que já tem trabalhado o modelo mental, o domínio pessoal dela, ela vai também dar contribuição, mesmo que não tenha sido, né, totalmente da vontade dela, né? Pois as equipes talentosas são compostas por indivíduos talentosos, por isso que é importante indivíduos com talentos diferentes. Então, o autor enfatiza que o talento individual não basta para a equipe trazer um desempenho eficaz.
a necessidade de quê? De troca de experiências, de pensar reflexivamente, né, do diálogo, até do diálogo informal, né, do contato tipo de experiências de maneira informal, de colocar em prática aquelas experiências. Nossa, fulano já passou por essa experiência, então eu já não vou para este caminho, já vou para este caminho, porque fulano não se deu bem com tal experiência. Então, é muito importante o conhecimento. Então, as equipes, os gestores de RH, eles têm que trabalhar muito essa parte do, da conversa informal também. Por quê? Porque vai destravando, né, as pessoas e formando realmente uma equipe, um conhecendo, um até se preocupando com o outro, tá certo? Então, aqui eu pus só um pequeno amostra de um gráfico, né, do que mais precisam, né, do profissionalismo cooperativo, né, é um dos maiores, e o segundo maior é a integração externa. Então, vocês verem que é justamente duas qualidades de profissionais na competência interpessoal. Mas tem a satisfação do bem-estar dos empregados, tem a promoção do relacionamento interpessoal, né, que também é bem alto, tá vendo? O profissionalismo competitivo, a recompensa de treinamento. Então, se vocês observarem os três maiores, é justamente dentro da competência interpessoal. Então, as habilidades e talentos individuais precisam estar receptivos e disponíveis para atuar no coletivo. Claro. Então, você tem um talento e surge um projeto. Você sabe fazer aquele tipo de projeto. Você sabe você já teve experiência com aquele projeto, então você tem que colaborar com aquilo, né? Transformar o conflito em diálogo. Isso aqui é muito difícil, mas o conflito em diálogo na busca de quê? De soluções de problemas organizacionais. Ou seja, tanto de forma informal, tanto de forma formal, né, com reuniões, saber transformar o conflito em diálogo, né? Saber, e isso que a chave do segredo de transformar o conflito em diálogo é o saber ouvir, se segurar, é ter o domínio pessoal, né? Então, sem habilidade de indagação, a equipe desviará seu curso quando surgir o quê? A defensividade. Sua aprendizagem dependerá da circunstância que estará ocorrendo. Mas por que compartilhar o que sabemos é tão difícil? O povo tem medo de quê? Do outro aprender o que você sabe e depois dizer, né? Acontece, isso já aconteceu muito comigo, né? Eu dar a ideia, depois a pessoa vai lá e diz que a ideia foi dele. Muitas vezes. Mas eu nem me importo mais. O importante é que a ideia, eu sei que saiu de mim e foi legal. Né? Então, há muitas respostas nesse problema que as pessoas têm em compartilhar o que sabe. Né? As barreiras hierárquicas, né? Então, o chefe às vezes não quer nem saber das ideias do seu funcionário. Talvez a ideia do funcionário seja a solução do problema. Né? Lembra daquele videozinho, o problema não é meu? A ideia veio do cachorro. Né? A cultura organizacional valorizando habilidades mais técnicas, a falta de interesse individual, né? A pessoa tá nem aí, ele que se vire, né? Até a competitividade desenfreada pelo poder, eu acho que isso é o principal, né? E o status. Essas duas coisas aqui eu acho que é o principal, a competitividade desenfreada pelo poder e o status. Ou seja, a pessoa não quer compartilhar as suas ideias para não perder o seu status, o seu poder de estar acima hierarquicamente, vai sair. E não está por igual, mesmo não está em igual com o seu que seja subordinado. Né? Então é bem difícil. É importante enfatizar que a proposta dos autores é um grande desafio para todas as pessoas, pois os gestores se cobra a mediação, a flexibilidade, a ação catalisadora para envolver as pessoas. Para os funcionários, a necessidade de relativizar a sua individualidade em prol do status, do espaço e integração de coletivos. Então,
São desafios grandes. De onde? De dentro de você. Por isso que antes de trabalhar a competência interpessoal, você tem que trabalhar a sua competência intrapessoal, modelo mental e domínio pessoal. Senão, fica muito difícil de trabalhar a competência interpessoal, certo? Espero que vocês venham assim trabalhar o intrapessoal de vocês, ou seja, aprender a se conhecer para depois vocês conseguirem trabalhar melhor em equipe, principalmente quando forem gestores. Quando vocês forem gestores, quando vocês forem líderes, não lembre-se, não precisa expor o poder. Seja por igual, esteja sempre igual. O líder, ele está junto, ele não está acima, tá? O líder de verdade, ele está junto. E você não vai perder respeito por isso, ao contrário. O líder que está junto, ele ganha muito mais respeito e admiração dos funcionários, né? E fora que forma uma equipe maravilhosa. Um abraço e até a próxima aula.